A paz do Senhor Jesus. Tivemos aí 12 dias de campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E nós fomos impactados, abençoados com a palavra do Senhor. Eu quero aí te fazer um pedido a você: compartilhe os nossos cultos, compartilhe com as pessoas aí que você quer que sejam abençoadas com a palavra de Deus. Tá bom? Nós iremos, no decorrer da semana, estar lançando vídeos, pregações, recapitulando os dias, desde o primeiro ao 12º dia dessas ministrações. Compartilhe, seja abençoado mais uma vez e abençoe outras pessoas. Deus abençoe. Glória a Deus. Como Deus é bom, né? Deus é bom o tempo todo. E se Deus é por nós, eu tudo suporto. Porque nós costumamos dizer, eu tudo posso, né? Naquele que me fortalece. E a gente esquece que o apóstolo Paulo tinha dito assim: eu passei por perseguição, por naufrágio, por açoites, por doenças, mas eu tudo posso naquele que me fortalece, né? Eu tudo suportei, porque Deus me fortaleceu. Nós podemos suportar todas as coisas se Deus estiver conosco. Se Deus estiver nos fortalecendo, nós podemos suportar todas as coisas e mais que suportar, ser vencedores, superar, dar um exemplo de superação. Foi o que aconteceu esses dias, né, Andréia? Foi o que aconteceu 12 dias consecutivos em que nós viemos todas as noites, um grupo de manhã, um grupo à tarde e um grupo à noite, para oferecer um culto ao Senhor, numa campanha onde nós tínhamos um projeto de vida. Foi como se nós tivéssemos dito para o Senhor assim: Senhor, põe a tua mão para nos abençoar. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Não vou esperar só o Senhor fazer, não. Eu vou fazer a minha parte. E a minha parte, neste acordo, é estar na tua presença, na tua casa, te louvando, te adorando e deixando outras coisas para lá. Fazendo uma prioridade estar cultuando na tua casa, na tua presença. Senhor, já que eu cultuei, já que eu lhe ofereci esta oferenda, este sacrifício, olha para mim com generosidade e compaixão, atende o meu pedido, olha para o meu projeto de vida, e se estiver segundo a tua vontade, Senhor, conceda-me aquilo que eu tenho colocado diante do Senhor. Eu fiz a minha parte, Senhor, e farei ainda mais. Durante todo o ano, nós vamos cultuar ao Senhor, amém? Você tem ali um quadro, olha, uma nova história. Antes de sair daqui hoje, você que desejar, encosta ali, faz uma selfie, tira uma foto, guarde de recordação você neste quadro, para que você, durante o restante do ano, você possa estar observando isso e falando: eu fiz a minha campanha e Deus vai ouvir a minha oração. Amém? Hoje nós vamos continuar estudando a palavra de Deus. Olha, foram 12 dias. 12 dias de mensagens maravilhosas que encheu nosso coração de força, de fé, de alegria.
E nós, então, hoje estamos arrematando a nossa maratona. A nossa maratona dos 12 dias do projeto de vida termina hoje. Porém, existe também uma outra proposta que nós fizemos, que foi o jejum de 40 dias, para que neste ano Deus nos desse uma visão espiritual do governo de Cristo, para nós podermos, no decorrer deste ano, estar sensível, né? Sensível à voz do Senhor, para que Ele nos direcione aquilo que seja bom, perfeito e agradável. Então, continua a nossa campanha, o nosso projeto de 40 dias de jejum de um alimento que nos custe, 40 dias de leitura diária de 2 capítulos das cartas do apóstolo Paulo, e 40 dias leitura, oração, 40 dias oração, meio-dia, meia-noite, meio-dia, meia-noite. Eu tenho o meu despertador no celular, que ele desperta nas horas mais impróprias. Às vezes, meio-dia e meia-noite. Às vezes eu estou na maior conversa com alguém, e aí o relógio desperta. Aí eu falo assim, vamos orar, porque agora é meio-dia. Vamos orar aí, porque é um propósito que eu tenho com Deus de estar orando ao meio-dia. Aí a pessoa entra naquilo também e ora, aí a gente ora junto e oferece ao Senhor, porque o relógio despertou, tem que orar, quer queira, quer não. Se não quiser orar, fica quieto que eu oro, né? Mas aí, então, eu pus o meu relógio para despertar. Faça isso também. Às vezes eu estou dirigindo, o relógio desperta. Aí eu lá dirigindo mesmo, estou falando com o Senhor, e estou orando e estou declarando o governo de Cristo sobre a minha vida. Meia-noite também. Eu estou lá no maior do sono, aquele relógio desperta, e aí, então, é meia-noite, é hora de falar com o Papai do Céu. E aí vamos fazendo isso, não precisa uma grande oração, não precisa uma oração comprida, precisa de uma sinceridade na sua oração, na nossa oração. Senhor, eu estou aqui nesse meio-dia para declarar que eu não sou obrigada, eu quero que o seu governo esteja sobre a minha vida. Eu quero a sua autoridade sobre a minha casa. Eu quero a sua autoridade sobre o meu ministério, sobre o meu corpo. A autoridade do Senhor sobre o meu corpo. Eu não quero usar e nem colocar no meu corpo nada que não seja a sua vontade. Então, eu quero a sua vontade, a sua autoridade sobre o meu corpo. E isso é uma devoção que nós estamos fazendo ao Senhor. Amém? Não quero tomar nenhuma decisão que não esteja de acordo com a tua vontade. E aí, meio-dia você faz isso, meia-noite você faz isso também. E vamos seguindo. Vamos seguindo, porque são coisas que nos aproximam do Senhor. E nos afasta do mal, nos afasta da tentação, nos afasta da má decisão, porque nós, quando vamos tomar uma decisão, nós lembramos que ao meio-dia nós oramos pedindo o governo de Cristo. Aí de manhã nós lembramos que à meia-noite pedimos o governo de Cristo. Então eu tenho que decidir conforme a direção do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus eterno, Deus poderoso, estamos vivendo dias muito difíceis na saúde, nas finanças, nos relacionamentos. Parece que tudo está muito conturbado. O bem já não é mais bem, ele é mal. E o mal já não é tão mal, ele virou bem. Tudo ficou anátema, tudo ficou confuso, mas nós somos do Senhor. E nós temos o Espírito do Senhor sobre nós, para nos ajudar a discernir o certo e o errado.
Só nos cabe obedecer. Assim eu peço que nos ajude. Abre o nosso entendimento. Senhor, quebranta o nosso coração para não sermos filhos desobedientes e rebeldes, mas que sejamos filhos obedientes e que recebamos a recompensa por esta obediência. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Olha só, durante todo esses 12 dias, nós falamos sobre vários assuntos. E cada um deles foi uma ministração, e cada um desses assuntos foi uma decisão na nossa vida. É lógico, de quem decidiu tomar essa decisão. Quem não quis tomar essa decisão não foi obrigado. Mas quem entendeu o chamado do Senhor, a palavra do Senhor, e decidiu, com certeza, nesses 12 dias, se libertou de muitas correntes, se libertou de muitos maus pensamentos e se libertou de muitos pecados que a gente tem carregado. Uma das coisas que nós aprendemos nesses 2 dias é sobre os pecados familiares. Pecados familiares. O que é isso, pastora Sandra? Iniquidade hereditária. Nós aprendemos, e é verdade, e a palavra de Deus ensina, que nós somos aquilo que as nossas gerações, os nossos antepassados construíram. Nós somos aquilo que os costumes e os hábitos que os nossos antepassados tiveram. Foi falado sobre os pecados hereditários. E foi falado que quando a gente vem trazendo, por exemplo, doença, mãe diabética, avó diabética, filha diabética, não é assim que funciona aqui nessa vida? É assim, porque isso é uma consequência de um pecado hereditário e a hereditariedade vai prosseguindo. Se isso acontece na saúde, isso também acontece na vida espiritual. Que nós vamos carregando os males, a hereditariedade dos nossos pais, e que nós precisamos renunciar a isso e mudar o comportamento. Eu posso dar um exemplo na minha família. Eu vim de uma família onde meu pai era um ladrão muito famoso, um bandido muito famoso na década de 60. E ele passou mais tempo na penitenciária do estado de São Paulo do que junto conosco, na nossa casa. E ele era um homem que roubava carro, que traficava, era um homem muito mau no sentido de roubar. E eu, quando aceitei Jesus, que eu tinha 10 anos, eu convivia, a gente em casa, quando meu pai estava fora da cadeia, ele roubava e a gente comia, ele roubava e a gente vestia, ele roubava e a gente usufruía. Quando eu fiz 10 anos, que eu aceitei Jesus, o Espírito Santo colocou no meu coração, está errado, isso não está certo. Isso que você está comendo, vestindo e consumindo é fruto de um pecado. Você vai continuar com isso? O Espírito Santo não falou em voz assim, eu escutei a voz. Não foi assim. Foi, Marcelo, o gatinho está ali incomodando. Isso aconteceu de uma forma espiritual, assim, uma intuição. Foi uma intuição. Então, o que acontece? Aí eu, com 11 anos, tomei uma decisão na minha vida. Eu falei assim, não, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso, 10 anos, 11 anos, eu não quero isso para a minha vida. E eu pedi perdão a Deus pelos pecados do meu pai. Eu pedi que Deus libertasse ele daquele costume que ele tinha. E aí eu tomei a decisão. Tudo que meu pai trazia para dentro de casa, eu dizia para minha mãe, mãe, eu não quero esse dinheiro, eu não quero comer isso, eu não quero vestir isso, eu não quero que a senhora compre para mim
Nada com esse dinheiro, porque esse dinheiro é maldito. E eu não quero. E minha mãe trabalhava. Aí minha mãe dizia, então eu vou comprar, tudo que eu vou comprar para você, eu compro com o meu dinheiro, não com o do seu pai, tá bom? Eu falei, tá bom. Tá bom. E outras pessoas da minha família ganhavam coisas muito boas do meu pai. E eu não, porque eu não queria o dinheiro do meu pai. Né? Eu não queria. Quando eu fiz 18 anos, ele queria de todo jeito me dar um carro. Um carro, mas era um carro roubado. Né? E eu falei, não, pelo amor de Deus, não, pai, de jeito nenhum, o senhor sabe que eu não quero. Não quero, porque o senhor não está fazendo as coisas certas, eu não quero isso para a minha vida. E ele falou, mas assim você me deixa triste, filho. Eu falei, pai, eu não quero te deixar triste, mas eu quero obedecer e servir os princípios da palavra de Deus. O que acontece? Eu sempre vigiei. Espiritualmente, eu vigiava o meu comportamento para que não fosse, que eu não sofresse a hereditariedade do meu pai. Está entendendo? Então, às vezes até o pastor Oswaldo falava assim para mim, você é exageradamente justa, e isso é mal. Justa, porque eu queria ser exageradamente honesta. E isso era um exagero. Mas era justamente o receio de não ser honesta o suficiente. De não ser correto o suficiente. Por quê? Porque na minha família existia essa hereditariedade. E aí nós aprendemos a abrir os olhos e enxergar qual a hereditariedade do mal que existe na sua casa, na sua família, e que vai chegar na sua descendência. Porque eu cortei em mim aquela corrente maligna, eu cortei em mim. Não chegou nos meus filhos, porque eu cortei. Mas e se eu continuasse a hereditariedade? Os meus filhos, os meus netos, né? E iria continuar aquele mal. Então, os nossos olhos se abriram para a gente enxergar. Ah, mas é fácil enxergar quando é desonestidade, quando é assassinato, quando é estupro, quando é algum tipo de violência. Bebida. Pode ver, sempre um pai bêbado gera filho, pelo menos um filho bêbado também. Um filho, pelo menos, que se dedica à bebida também. É impressionante a hereditariedade, como ela está grudada em nós. E só Jesus e o Espírito Santo pode nos libertar. Amargura, depressão, fofoca, maledicência, mentira. Porque quem é criado num ambiente de mentira se torna mentiroso também. Se torna mentiroso. Ah, mas aí você não pode fazer nada, às vezes, pelos seus pais, mas você pode fazer por você. Olha o que eu estou te dizendo. Deus não vai cobrar que você faça pelos seus pais, mas Deus espera que você faça por você e pela sua descendência. Sai da mentira, sai do engano, sai da fofoca, sai da maledicência, sai da gritaria. Sai de tantas coisas. Vamos lembrar as coisas? Pastor Edilson vai falando aí, o Celso Íris vai falando. Coisas que a gente tem que sair, que são maus hábitos na nossa vida. Vamos? Murmuração, adultério, infidelidade no casamento. Glutonaria. Quem cresce numa casa onde tem muita comilância, ele se torna um comilão, ele fica doente das doenças da glutonaria e cria filhos glutões também. Orgulho, soberba, palavrão, inveja, corrupção, mentiras.
Tudo isso são comportamentos hereditários. E ninguém nasceu desse jeito. Aprendeu no ambiente familiar. E aí, então, é no próprio ambiente familiar, no próprio ambiente do pecado, que a gente faz as escolhas da gente. Não é, eu vou me livrar de tudo isso, vou sair dessa casa e vou viver aqui nessa outra casa onde não tem nada disso. A maldição vai junto com você, o comportamento vai, os espíritos malignos te perseguem. É aqui, no meio do pecado, no meio do Egito, no meio do mal, que você vai escolher o bem. É aqui que nós vamos ser diferentes. Diferentes. Então, foi isso que nós aprendemos. E o que nós aprendemos nessa primeira mensagem é o quê? Que apesar da hereditariedade, Deus escolhe aqueles que buscam a Ele. Apesar. E aí, nós vimos vários exemplos. E eu vou dizer isso por mim. Apesar da minha hereditariedade, Deus me escolheu para servi-lo. Minha mãe, ela tinha uma hereditariedade horrível também. Mas ela foi uma mulher de Deus, que serviu a Deus e construiu e edificou o reino de Deus nessa terra. Deus escolhe até quem veio de uma hereditariedade ruim, desde que haja uma escolha, desde que haja uma decisão. Está me ouvindo, irmão? Está entendendo? Glória a Deus, está melhorando cada dia. Muito bem. Nós também ouvimos falar da graça de Deus. Ora, se eu pude sair da hereditariedade que eu estava, foi por meu merecimento? Foi graça. Foi generosidade de Deus. Ele me deu a chance. Ele me deu a possibilidade. Ele me chamou. Ele me escolheu. Ele me deu a oportunidade de eu escolher ser diferente e eu tão somente aproveitei. Vocês todos que estão aqui, há milhares de pessoas lá fora que não tiveram a oportunidade de sentar neste banco, ouvir a palavra de Deus e sentir no coração a ministração do Espírito Santo. Não é a minha boca, a minha ministração, é a ministração do Espírito Santo. E sabe por quê que você está aqui? É por merecimento seu? É a graça de Deus, é a generosidade de Deus. Mas, pastora, Deus não tem graça e generosidade com os que estão lá fora? Tem também. Tem também. E a graça e a generosidade de Deus vai atrair aquelas pessoas. Mas elas têm que parar, sentar, ouvir e decidir. Por que a graça não consegue ainda alcançar pessoas lá fora? Porque existe um inimigo das nossas almas, o opositor a Deus, que a gente chama de diabo, e muita gente não gosta de falar esse nome, mas nós temos que falar, para conseguir identificar, né, quem é quem nessa história. O diabo é trevas e é mal, e Deus é luz e é o bem. Então, o que acontece? Há pessoas, assim como eu, quando estava lá fora, que o diabo, ele envolve tanto a pessoa em tantos afazeres, em tantas coisas, em tantos prazeres. Nem tudo é ruim, pelo contrário. Uma das formas do diabo nos seduzir não é com pancada, é com prazer. Pancada não seduz ninguém, não é mesmo? Mas e o prazer? E o prazer que vai levar à morte? Este seduz, e é o jeito que o diabo pode nos tragar. Por que meu pai queria me dar muitas coisas boas, inclusive um carro? Para me seduzir. Não era? Para me seduzir para o pecado, para o mal, para não me deixar ser uma crente, ser uma pessoa decidida em Deus.
para não quebrar aquela malignidade na minha vida. O diabo estava me oferecendo prazeres, riqueza, popularidade. Na minha época, quem tinha um carro era popular. Acho que hoje também, né? Hoje ainda é, será? Não sei, deve ser. Mas aí, o diabo, ele queria me dar alguma coisa para distrair a minha cabeça. Mas eu disse não. E se você disser não àquilo que o inimigo está te dando, a graça de Deus te alcança. A graça de Deus te cobre e você vai conseguir enxergar. Então, nós ouvimos muito falar sobre graça, né? Foi maravilhoso. Nós também ouvimos falar, esse foi muito bom, eu curti muito, falar sobre uma nova história, cuidando de outros, cuidando de pessoas. Sabe como chama isso? Ministério. Todos nós somos chamados para um ministério. Todos nós somos chamados para fazer alguma coisa, ter uma função na casa do Senhor, no reino de Cristo. E uma das nossas funções é cuidar uns dos outros. É o ministério, é ministrar. Ministrar é cuidar, é servir, é ser mordomo, isso é ministrar. Tem gente que acha que ministro é uma grande coisa. É uma grande coisa, mas é um grande serviço. Ministro é serviço. Então, nós somos chamados para servir. E ninguém serve-se a si mesmo. A gente sempre serve o outro. Então, existe uma nova história na nossa vida, onde nós vamos deixar de ser egoísta, com o foco em nós mesmos, pensando no nosso próprio prazer, no nosso próprio projeto. Vamos deixar de pôr o foco em nós e colocar o foco em outras pessoas. O que eu posso fazer para você? Como eu posso te servir, irmã Emblema? Como eu posso te ajudar? Entendeu? É assim, isso faz com que Deus olhe para nós e Deus veja em nós um valor que o mundo não tem, quando nós nos prontificamos a servir o nosso próximo. E um novo tempo também de ousadia e milagres, e coragem, ousadia e coragem. Um dia eu cheguei, sabe uma jovem que estava com uma roupa toda esquisita e um cabelo todo assim esquisito, pintado esquisito, uma pessoa bem esquisita com grampo aqui, coisa furada em todo lugar assim. Eu olhei para ela, na escola, isso na escola. Eu olhei para ela e falei assim, menina, você é muito corajosa e ousada. Deus ia gostar muito de usar você no reino de Cristo. Ela não entendeu nada. Mas olha só como Deus está procurando pessoas que têm essa ousadia, pessoas que não ficam preocupadas com mimimi, se vai agradar ou desagradar, se vai ser aceito ou não vai ser aceito, que anda no rumo do mundo, que quer fazer igualzinho todo mundo. Não, Deus precisa de pessoas, Deus quer pessoas que façam a diferença. Que faça a diferença. Eu sei que vocês são assim. No trabalho, né? O testemunho que você já deu do trabalho, pessoas que não falam palavrão no trabalho, né? Pessoas que não se rebelam, que não afrontam o patrão, pessoas que têm um comportamento diferente, são corajosos, porque é muito fácil deixar o ímpeto, né, Andréia? Deixar a vontade da gente ir acima de tudo e a gente faz o que tem vontade, aquele ímpeto, mas segurar o ímpeto é coragem. É coragem segurar o ímpeto, né? Porque precisa de muita coragem para conseguir se segurar. E nós precisamos ter essa coragem, esse ímpeto,
essa coragem, essa ousadia para servir a Deus, para falar do Senhor, para levar o Evangelho de Jesus Cristo. Se você é muito tímido, se você é muito na sua mesmo, no seu quadradinho, você está aí preso. Há um novo tempo para você, uma nova história para você, uma história onde esses limites do seu quadrado vão sair fora e você vai poder se expor do jeito que você é fisicamente. Porque o jeito que você é, o jeito que eu sou fisicamente, foi o jeito que Deus me fez. Então, se eu me envergonhar do que Deus me fez, eu estou me envergonhando do meu pai, do escultor. Né? Cabeluda, pouco cabelo, mais largo aqui, mais estreito aqui, um seio muito grande, ou muito alto, ou muito baixo, ou olhos pretos, olhos verdes, olhos azuis. Eu vou me envergonhar, cabelos cacheados, cabelos lisos, eu vou me envergonhar do que o escultor me fez e vou me esconder, careca, cabeludo? Não, eu vou me revelar, porque é para isso que eu tenho ousadia, coragem, é para isso que eu existo, é para isso que Deus me chamou, me escolheu. Então, um novo tempo de ousadia, um novo tempo de um coração agradecido. Gente, é muito fácil nós botarmos o foco do nosso pensamento nas coisas ruins. Nas coisas ruins. Quer ver um exemplo? Conta a história bíblica que Deus prometeu para o povo de Deus que estava, o povo de Israel que estava no Egito, que Deus iria dar para eles uma terra onde mana leite e mel, uma terra com muito leite e com muito mel. Alguns, nossa, que terra maravilhosa, tem muito leite, não vai faltar alimento, e é uma terra que tem muito mel, é agradável, porque tudo é adocicado. Aí o outro já dizia assim, Deus me livre, uma terra cheia de vaca, e tem estrume de vaca para todo lado, e tem mosca, e tem carrapato, e tem tudo que tem numa vaca, porque a mente dele já vai no negativismo. Mel, onde tem mel, tem abelha. Deus me livre. Eu vou para um lugar onde as abelhas ficam me pinicando, onde tem veneno de abelha. Eu não quero um lugar desse. Ó, 2 grupos de pessoas. Os que viam do ponto de vista positivo e agradável. E o que via do ponto de vista negativo e ruim. As mesmas coisas. A mesma história. Então, nós, muitas vezes, somos assim, tão negativos, que a gente não enxerga o bom das coisas, o bem que existe por trás de uma coisa, o bem que existe até mesmo por trás de uma morte. Ah, pastora, mas que bem existe por trás de uma morte? A forma como essa pessoa enfrentou a morte, ela me ensinou. Ela me ensinou como ela foi corajosa, como o pastor Oswaldo, como foi corajoso, como ele foi em paz, como ele estava de acordo com a vontade de Deus, como ele não temia, não tinha medo. Nossa, isso é extraordinário. Nós conseguirmos enxergar o bom proveito de uma situação, seja ela qual for. Seja ela qual for. Então, um olhar agradecido e não nos esquecer dos benefícios do Senhor. Hoje eu estou passando por uma luta. Nossa, mas lá atrás Deus fez isso. Deus fez isso. Foi tão bom quando Ele me salvou. Não é, Anne? Não foi tão legal? Ele me chamou, me salvou. Hoje eu estou passando por um estreito.
mas eu sei que o que ele fez por mim no passado, ele ainda vai fazer no futuro. E eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar muito bem. E assim nós aprendemos e vamos indo. Vencendo as fortalezas de Satanás. Fortalezas de Satanás são aquelas traves que nós temos na mente que nos impede. Irmão Geni, você lembra que você não conseguia usar máscara? Então, agora você consegue. Aqui. Se você tentar lá fora, você também consegue. Por que agora você consegue aqui? Por causa do seu ministério. O seu ministério foi mais importante do que as fortalezas do inimigo que estava na sua mente. Por quê? O que é uma fortaleza do inimigo? É alguma coisa ruim que aconteceu com a gente que marcou lá no subconsciente. E essas fortalezas, elas existem desde a gravidez. Desde a gravidez, uma situação que aconteceu na gravidez, fica na memória do bebê, e o bebê, então, nasce aquela criança com algumas síndromes, por conta daquela experiência ruim que ele teve. Ou então, na infância, ou então, por exemplo, uma criança que perdeu a mãe ou o pai na infância, ela cresce com uma síndrome que é o medo da perda. Você sabe o que é isso, né, Lilian? Você já tratou isso. Medo de perder, medo de perder. O amigo se torna uma pessoa ciumenta, possessiva, porque tem medo de perder amigo, tem medo de perder filho, tem medo, um pavor de perder o marido. Sonha que está perdendo o marido, que o marido está traindo, fica desesperado achando que vai ficar sem marido, porque entrou uma fortaleza de Satanás na mente. E essa fortaleza de Satanás trava a nossa mente. E aí, nós devemos ficar livre delas. E nós oramos por isso. E hoje nós vamos arrematar todas elas. Eu vou correr aqui. Aí nós vencemos as fortalezas, nós construímos uma intimidade maior com Deus, nós fomos chorando e andando e não chorando e prostrado, né? Nós aprendemos a não... Tempos difíceis, tempo de dificuldade em que a gente chora, vamos parar para chorar? Não, vamos chorar e andar. Vamos chorar e andar, pode chorar, ninguém proíbe ninguém de chorar. Abre a boca e chore, mas não pare. Mas não pare. Né? Vai chorando e andando. Por quê? Vai conquistando o seu futuro. Viu, Anne? Chorando e andando. Nada de parar, hein? O despertar dos sonhos adormecidos. Ontem nós ouvimos um testemunho. Gente que já nem sonhava mais em fazer faculdade, já nem pensava mais em ter um bom emprego, já nem pensava mais em casar. Gente que estava totalmente prostrado, não estava sonhando mais, não estava desejando mais algo maior e melhor. E o Espírito Santo de Deus despertou novamente o desejo de conquistar coisas maiores, melhores, segundo a vontade de Deus. Mudando a história. 5 passos para mudar a história. Esse aqui foi demais. 5 passos para mudar a história. Você não vai mudar a sua história se você ficar correndo desembestadamente sem parar e pensar. Primeiro passo, para da correria. Para da correria. Parou? Agora, pense. Reflita, pensa no como você está vivendo, do jeito que você está vivendo, as decisões que você está tomando. Pensa, planeja, lamente. Terceiro passo, lamente, ou seja, chore pelo que você chegou à conclusão.
Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu já perdi tanto tempo da minha vida. Aí você vai se lamentar pelo tempo que você perdeu, com certeza. Tem que lamentar. Tem que lamentar, chorar bastante, se arrepender das más decisões da nossa vida. Nós temos que nos arrepender. Mas não vamos ficar o resto da vida lamentando. Não, esse é só o terceiro passo. O quarto passo é jejue. O jejum tem que fazer parte da nossa vida, gente. Tome uma decisão. Lamentou bastante, descobriu uma porção de coisa que não está legal na sua vida. Eu vou jejuar. Vou fazer um jejum, vou planejar um jejum. Se precisar aprender como se faz um jejum, vem falar com o pastor Edilson, comigo, com os obreiros, que até o diaconato também pode ajudar você ensinando sobre o que é o jejum. Jejue e ore. 5 passos, gente. Ó, pare, pense, lamente, jejue e ore. É isso, 5 passos para começar a viver uma nova história. Uma porta se abre. Uma porta se abre nesse ano de 2022. Uma porta está se abrindo. Que porta é? A porta que você precisa. Ou é emprego, ou é em relacionamentos. Uma porta vai se abrir. Não é a porta que você quer, presta atenção. É a porta que você precisa. É muito diferente. A porta que eu quero que se abra nem sempre é a que eu preciso. Porque o meu pensamento é corrupto, o meu pensamento está corrompido. Porém, se eu reconhecer que a porta que eu preciso é a que Deus vai fazer, então eu vou ficar feliz com a porta que Deus vai abrir para mim. Entenderam isso? Uma porta se abre, um recomeço, um novo recomeço. 12. Hoje é o dia do recomeço. Hoje é o dia do recomeço. Quem teve a oportunidade de anotar as mensagens, pode recapitular. Quem não teve, vai lá no YouTube, na TV Moisa, e pega todas as mensagens, faz uma por dia, ou então faz uma maratona num sábado. Esse sábado vai ser a minha maratona dos 12 dias de mensagem. Aí você de manhã até de noite fica ali ouvindo as mensagens e se consagrando. YouTube, TV Moisa, todos os vídeos das mensagens de 12 dias estão lá. Aproveita, recapitule e comece um ano realmente novo. Amém? Fica de pé. Eu não sei se está na hora, se não está na hora, eu estou bem perdida, Edilson. Está cedo? Que bênção, então consegui, hein? Nossa, você tem que me dar parabéns. Olha, tá vendo? Corri tanto, né? Mas glória a Deus, agora nós vamos ter um tempo de oração. Sabe por quê? Tudo isso que nós recapitulamos aqui é algo extraordinário para esse ano de 2022. 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E isso vai chegar na sua vida e vai mudar a sua história. Cuide de você, cuide da sua saúde, cuide da sua mente, cuide das suas emoções, do seu futuro e do seu presente. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Leia os livros, as cartas do apóstolo Paulo. Vai lendo e aprendendo e crescendo. Não fique em casa em dia de culto. Gente, se você tem oportunidade de vir para o culto, não fique em casa. Se você ficar em casa, você vai ligar a TV, você vai começar uma novela e você vai ficar acorrentado na novela. Venha para a igreja.
venha louvar a Deus, cultuar a Deus. Se prontifique a cuidar de alguém. Se prontifique. E nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Deus eterno, meu Deus poderoso, Tu és Deus grande, maravilhoso, e nós Te honramos, e nós Te escolhemos como nosso governo, nós Te escolhemos como nosso Senhor, nós Te escolhemos como nosso Deus, porque nós reconhecemos que não há outro Deus além de Ti. Mesmo os outros deuses que os homens escolhem, eles ainda acham que os deuses que eles escolheram são seus ajudantes. Mas nós não vamos nos ajudantes, nós vamos direto a Ti, meu Deus. Para que ir nos assessores se temos de condição de ir direto àquele que é o Senhor absoluto? Então nós Te oramos agora nesta noite, meu Pai, para recomeçar um novo tempo desses 12 dias, os que estão aqui presentes e os que estão ausentes, que estão em casa, a Rita que está lá no hospital hoje, em nome de Jesus Cristo, ela está terminando a sua campanha, ela está fazendo o seu último dia de campanha, o recomeço da vida dela, o recomeço da vida de quem está em casa, e de quem está aqui, e em nome de Jesus Cristo, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo, porque as mentes se abrem, as mentes vão se abrir, as mentes não vão estar mais travadas, mas vai se abrir, para que o Espírito Santo possa falar, ministrar, ensinar e construir um reino dentro de nós. Em nome de Jesus, eu abençoo a igreja do Senhor, eu abençoo com o governo de Cristo sobre nós, o governo de Cristo nos guiando. Em nome de Jesus Cristo, toda a arma do inimigo, das trevas, contra nós, na nossa mente, trazendo tristeza, depressão, trazendo culpa, trazendo vergonha, eu cancelo em nome de Jesus. E eu declaro que o inimigo vai sair em retirada, porque não há lugar para ele nas nossas vidas, porque somos de Cristo, somos da luz para a luz, em nome de Jesus, amém. Tempo, uma nova história.